Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília. E como nós já havíamos anunciado, neste momento, então, vamos começar o nosso debate. E o debate de hoje, claro, está voltado para a COP30, ou seja, essa conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que neste ano acontece aqui no nosso país, mais precisamente em Belém, no Pará. E a partir de hoje também nós vamos estar aqui abrindo, portanto, aí a direção aqui do Justiça na Tarde rumo à COP30. Neste mês estamos iniciando o nosso primeiro debate. No mês que vem outros debates vão acontecer e constantemente os debates vão estar presentes todos os meses aqui no Justiça na Tarde, justamente sobre a COP30, conversando com especialistas, com cientistas, conversando com ONGs, conversando com a sociedade civil, porque é importante ter o pensamento e o olhar dessas pessoas, dessas autoridades, vamos colocar assim, nessa questão que é importante aí para o nosso planeta chamado Terra. Pois bem, vamos então, a partir de agora, cumprimentar os presentes aqui no nosso debate. Eu já cumprimento, portanto, o Dr. Demétrios Christofides, ele que é professor da UNB nas disciplinas de saneamento e gestão das águas, pós-doutorado na Fiocruz, saúde e saneamento e em gestão das águas em sintonia com a natureza. Doutor Christofides, seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite. É sempre um prazer, uma honra ter o senhor nos microfones da nossa emissora. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado por esse convite. Estou aqui para contribuir para que haja uma eficácia na nossa participação. Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar a doutora Tatiana Rainer, ela que é doutora em Direito e Políticas Públicas, ela que também é advogada, professora na pós-lato sensu e diretora acadêmica do Instituto Urbanístico de Brasília. Eu abreviei aqui um pouco dos títulos, porque são vários, né, doutora? Mas seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é todo nosso. Deixa eu também cumprimentar o doutor Reginaldo Minaré. Doutor Minaré é advogado, especialista no direito ambiental e mestre em direito. Né, doutor Minaré, sempre também aqui conosco. É sempre bom tê-lo nos microfones da nossa emissora. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, e agradeço o convite da Rádio Justiça, que é sempre uma satisfação participar. E o tema de hoje é extremamente interessante porque é uma reunião mundial importante que acontece no território brasileiro, né? E dentro da Amazônia, né? Então, é muito simbólica essa reunião e acredito que o Brasil precisa realmente apresentar a sua visão de mundo a respeito desse tema das mudanças climáticas. Eu vou trazer então a primeira pergunta, já chego, portanto, no doutor Demétrios. Doutor Demétrios, é evidente que essa pergunta caberá também ao doutor Minaré, como também para a doutora Tatiana. Justamente a questão dos líderes mundiais, cientistas, ONGs e representantes da sociedade civil que vão estar discutindo e buscando soluções para as mudanças no clima, ou seja, e essa discussão vai acontecer de 10 a 21 de novembro deste ano, portanto, em Belém, no Pará. Aí a pergunta, qual a importância para o Brasil sediar esse debate mundial na área da Amazônia Legal, que corresponde a 5 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 59% do território nacional e que o mundo está sempre, de alguma forma, acompanhando a vida na nossa região da Amazônia. Qual a importância para o Brasil estar sediando este evento, doutor Demétrio, na avaliação do senhor? É importante nós termos aqui em nosso país pessoas de diversos países que já avançaram bastante na proteção dos seus espaços com relação aos diversos sistemas que existem e a biodiversidade. Eu mesmo fui muito mais eficaz nas minhas atividades após
frequentar algumas vezes esses países e verificar como que eles tratavam esse assunto. A Amazônia, apesar, já é grande, mas é maior ainda e enorme na sua biodiversidade. Ela contém exemplos para o mundo inteiro poder trabalhar. Então, esse evento é um momento também de nós ampliarmos o nosso olhar. Não é só o olhar, é o falar, é o ouvir, também é a sensibilidade ecossistêmica, né? Então, recentemente, nós tivemos a oportunidade de tratar dessa questão, ver nesse planeta e também o que nós representamos no universo. E nesse planeta, considerar a especificidade de cada ente. Então, agora, com diversos especialistas presentes, nós vamos ter condições de maior sensibilidade. Perfeitamente. Essa mesma pergunta eu encaminho para a senhora, doutora Tatiana, a importância do nosso país gigante, tamanho continental. Evidentemente que a natureza foi, de certa forma, muito benevolente com o nosso estado, com o nosso país, com os nossos povos, mas evidentemente lá na frente nós vamos saber se estamos cuidando bem ou não do que é nosso, quando eu digo nosso, da humanidade, né? Mas qual a importância, na avaliação da senhora, do nosso país estar sediando na Amazônia Legal, portanto, a COP30? Perfeito, Walter. Agradeço a pergunta. Concordo plenamente com o professor acabou de explicar para a gente, né? Professor Demétrios. Professor Demétrios. É uma oportunidade única do Brasil ganhar também visibilidade internacional, da gente demonstrar a nossa capacidade também, né, de cuidar do meio ambiente, mostrar a grandiosidade da Amazônia, né, em termos dos seus recursos naturais. E eu sei que a gente vai caminhar para ver para a gente ter esse olhar para a natureza menos antropocêntrico, né? Mas a Amazônia ainda é vista como um grande pulmão da humanidade, como representante de vários exemplares únicos da natureza, né? E, além disso, além de termos visibilidade, trazemos essa preocupação de cada um ter um papel, né, em cuidar do meio ambiente. E essa troca com vários países que já têm avançado muito, né, em termos de estudos, tecnologia, isso é fundamental para que todos ganhemos, né, incorporemos esses avanços tecnológicos, esses conhecimentos científicos em prol do meio ambiente, em prol da vida e da sustentabilidade. Professor Minaya, também, mesmo questionamento também para o senhor, como é que o senhor avalia o Brasil ter sido, portanto, aí o escolhido para sediar a COP deste ano, né? Que anualmente acontece. Estamos entrando na 30ª edição, a primeira foi na Alemanha, em 1995, e de lá para cá outros países também sediaram, e chegamos, portanto, aqui no nosso país. Como é que o senhor avalia a importância do Brasil em sediar este evento? Olha, Walter, o Brasil sempre participou de todos os eventos e sempre teve uma postura bastante colaborativa com os debates, com as discussões, também na área prática, né, de apresentar soluções e operacionalizá-las dentro do seu território. Então, eu vejo com uma certa naturalidade o Brasil ter sido escolhido para sediar, né? E considero extremamente interessante, né, quem teve a ideia de colocar essa discussão dentro, né, em Belém, né, dentro da Amazônia. Acho que é claro que o Rio de Janeiro é um cartão postal, mas em termos de clima, a Amazônia ali eu acho que mostra um pouco, principalmente para aqueles brasileiros e estrangeiros que não conhecem a Amazônia, né? Então, considero uma participação natural, mas, assim, elogio quem teve a ideia de fazer naquele local, né? É uma discussão, Walter, que eu vejo que ela vai começar num momento absolutamente tenso para as relações mundiais, né? Nós temos a maior economia do mundo, que ainda são os Estados Unidos, um presidente que assumiu querendo reduzir ao máximo o preço da energia. E aí entenda-se gás e petróleo, né? Ou
seja, é um discurso absolutamente em linha contrária ao que vem sendo discutido nas COPs, né? Então você tem uma possibilidade de ter a maior economia do mundo movendo o seu parque industrial com um volume maior de combustíveis fósseis. Do momento em que essa grande economia move a sua máquina de produção com combustível fóssil, a concorrência terá que lançar mão de uma energia competitiva, né? Então, se esse modelo que foi eleito nos Estados Unidos, né, porque isso foi promessa de campanha, os americanos elegeram com essa agenda. Se essa agenda continuar e for reeleita, né, teremos aí quase uma década de apelo ao uso de combustível fóssil por preço menor. E acredito que não teremos muita opção a não ser enxergar o mundo lançando mão desses combustíveis para concorrer com essa máquina de produção que é a indústria americana. Então, nesse ponto, eu observo assim, a conciliação de interesses econômicos com a preservação ambiental, ela parece estar mais distante agora do que já esteve em passado recente. É uma visão que tenho. O cenário mundial é desafiador para quem participar dessa reunião em Belém no final do ano. Esse desafio, professor Demétrios, quando o assunto que nós estamos aqui debatendo é justamente a questão do clima, né? O que propõe, portanto, a COP30. Mas num mundo onde grandes potências estão praticamente aí em guerra, aí fica aquela pergunta, vamos debater, portanto, o nosso meio ambiente, vamos debater o clima no planeta, mas e as guerras, de alguma forma? Elas comprometem o resultado de um evento tão grandioso para o planeta como esse, da COP30? Como é que você avalia essa questão, né? De um lado, guerra, ou seja, destruição, e do outro lado, portanto, se busca, portanto, a paz, a manutenção do planeta como determina, né, a natureza. Como é que a gente pode entender essas duas questões? A guerra traz uma anomalia comportamental, né? Eu mesmo estou no Brasil por força da guerra. Meu pai, eu sou estrangeiro. Depois da guerra, eu estou no Brasil. Minha esposa, depois da guerra, a mãe dela veio para o Brasil. Depois da guerra, o pai dela, que é português, veio para o Brasil. A mãe dela é libanesa. Então, afeta todo mundo. Você não tem tempo para pensar, a não ser em viver a vida física, né? Mas existe a necessidade de nós vermos de outra forma essa guerra que existe, como você mesmo falou, como o professor falou, o professor Reginaldo, a guerra que existe entre o que cada um tem como sua expectativa de vida, né? Que é o dinheiro que comanda ele, ou ele perceber que a natureza é que criou um padrão de vida sustentável, que todo ente da natureza tem valor, ou aquela nota que tem valor, ou o valor que está no banco. Com guerra, é impossível até a pessoa parar para ter uma meditação. Está o tempo todo assustado, com os barulhos, com quem vai falecer, com quem vai ser atingido, da família, não a família física, a família humana, né? Mas aí o próprio ambiente ele serve até para ser. A guerra é uma dimensão muito, vou falar assim, bidimensional, vou falar assim. Nesse livro aqui, da Dinâmica da Evolução Humana, do Duane Eugene, cada capítulo é uma dimensão. Nós temos aqui 8 dimensões. A guerra é bidimensional pelo seguinte, ela só trata de obter a área do outro. É A vezes B. Quanto mais superfície eu tiver, melhor. Desde Alexandre o Magno, ele ia avançando na superfície dos outros. E nisso aí, o que ele encontrava na superfície, né, não era visto como profundidade, era visto como domínio, né? E as pessoas que eram dominadas procuravam a sua sobrevivência. Também é tridimensional. Nós temos diversas outras dimensões. Isso aí, inclusive, estou falando numa visão
física, corpórea, né? Não estou falando na visão, ela é mais elevada da consciência, né? Então, aí eu posso entrar em mais, se eu tiver mais tempo, mas a gente, nesse caso, por exemplo, da água, eu criei uns termos baseados nos livros da Malin Falkenmark, da Suécia. Eu estive na Suécia, convidado por eles, fiquei lá 4 meses, e ela usa muitos termos hidromaturidade, hidrocidadão, hidrocidadania. Mas nesse caso de guerra, vamos falar, espaço, né? Ocupação. Eu vou dominar os outros e sobrepujar toda a cultura que existe com a cultura que eu gostaria que fosse de gostar daquilo que eu gosto, né? Então, é muito difícil da gente ficar pensando em outra coisa. Não tem como pensar em outra coisa. Em caso de guerra, claro que nós também, olhando só os valores financeiros, valores monetários do ambiente, estão criando uma guerra contra o meio ambiente. Estamos destruindo, pouco a pouco, nos aproximando. O que acontece? Por exemplo, quando você quer modificar o modo de ser de uma região. Você destrói toda a vegetação e impõe o seu modo de pensar. Um domínio que vem através, realmente, do dinheiro, poder comprar, e se acha, com o dinheiro podendo comprar, se acha dono do mundo, como capaz de destruir tudo que a seu bel prazer e, às vezes, sem nenhum conhecimento. O conhecimento é a base. Mas, nessa espiral evolutiva vamos falar da ética da razão, para chegar na ética do coração, da sensibilidade, você tem que ter um bom conhecimento, tem que ter um bom comportamento. Um bom comportamento, um comportamento ético, um comportamento moralmente adequado, para depois ter um discernimento para chegar a um sentimento. Vamos falar, tudo termina com a palavra entro. Esse sentimento permite você admirar, como eu faço na minha casa. Ontem mesmo tinha um beija-flor ali. Como é que isso existe numa flor? Como é que existe isso? Como é que ele faz isso? No dia 31 de dezembro, lá na minha casa, tem uns buritis lá, tinha 12 casais de arara. Como é que ela sabia que 6 horas da tarde de 31 de dezembro era véspera de um ano novo? Elas estavam festejando o ano novo, porque falavam aquilo que você imagina que estava falando, claro, né, daquela linguagem. Mas, aproveita, come e vai acabar o ano, vamos comemorar a passagem. Quer dizer, e a gente não consegue ver, se a gente na vida normal não consegue perceber isso, e a gente conversando com as pessoas, vê o que é importante para você, o que é essencial. Poucas pessoas pensam na questão do meio ambiente. Nós estamos aqui para melhorar o modo de pensar deles, tá? Perfeito. E nesse mesmo tema, doutora Tatiana, não tem como a gente fugir, né, de relacionar o momento atual com o que nós estamos aqui discutindo, que é a COP30, né? Quer dizer, o nosso planeta, pelo que a gente sabe, não existe um plano B, né? Se acabar com isso aqui, não tem plano B, não sabemos para onde é que nós vamos. Ou seja, não vamos para canto algum até o presente momento. E temos, portanto, aí no meio ambiente a base da vida, é o ar, a água e também a terra, por que não, né? Aí, de repente, temos aí o pessoal falando em guerra nuclear para comprometer o ar, também com as bombas para destruir a terra, e a água nem se fala, né? Que daqui a pouco não teremos água também para consumirmos. Ou seja, então tudo de alguma forma aí correndo risco. Essa discussão, a exemplo da COP30, é importante que ela avance também para o conhecimento de um leigo, ou seja, do povo em geral. Evidentemente que ele está ali, né, no mundo científico, no mundo de estudiosos, como tem que ser. Agora, é importante também que a população, de alguma forma, ela entenda a importância do que está sendo discutido para ser mais uma voz, quem sabe para gritar, para que se pare com a guerra? Com certeza, Walter. Enquanto o professor Reginaldo, né, proferia suas palavras, eu ficava pensando, a guerra vai na contramão de tudo que a gente tem construído hoje, né? Que a gente tenta construir um mundo mais solidário. Quando a gente pensa em meio ambiente, o meio ambiente para todos, inclusivo. A guerra não. A guerra coloca a posição dos países, né? Nós
contra eles. Isso é realmente algo assim, é incompreensível hoje esse posicionamento. A gente vê esse tipo de situação ainda hoje acontecendo, né, tão atual. No contexto da COP, o que eu penso que a guerra pode trazer? Claro que a guerra traz tensões, coloca países em choque. Isso pode interferir, de repente, nos acordos? Eu espero que não. Eu espero que, né, a maioria dos países estejam realmente engajados nesse compromisso de pensar como melhorar o clima, como harmonizar o meio ambiente e como proteger todo o planeta dessas consequências nefastas da guerra que você acabou de mencionar. Maiores delas são a poluição, né? Sem contar todos os desastres que causam para a população envolvida, né, para as pessoas envolvidas, os traumas que isso causa para as pessoas e para o meio ambiente, né? Então, é algo muito importante que as pessoas, em geral, tomem conhecimento do que está acontecendo, essa sensibilização, né, do qual o impacto que a guerra pode trazer para uma conferência tão importante como essa. Qual o impacto que isso pode gerar no meio ambiente, as consequências que a gente pode vivenciar no nosso dia a dia. É claro que a guerra produz poluição, é claro que as bombas vão gerar, né, mais dióxido de carbono na atmosfera. E isso traz um impacto direto no clima, né, no aquecimento global. Então, às vezes, a pessoa não tem essa consciência, e eu acho que momentos como esse trazem essa possibilidade, essa abertura para a pessoa, em geral, ter esse conhecimento. É muito importante que o cidadão saiba, né, das consequências, que ele possa se posicionar, que ele tenha voz também, que ele tenha participação. Vivemos um mundo democrático, né? Se o cidadão não souber o que está acontecendo, ele não sabe se posicionar, ele não sabe exigir respostas do governo também. Doutor Minari, ainda nessa mesma linha, eu não queria começar por aqui, mas não teve jeito, né? Não teve jeito, né, professor Demetrio, de fugir do que o mundo hoje está vivenciando, né? Ou seja, e preocupa realmente o mundo. Claro que nós temos a nossa COP30 em novembro, sim, mas até lá podemos ter muitas consequências, né? Uma bomba que se solta já pode comprometer, portanto, aí, no caso, aí, o nosso planeta. Mas o mundo em guerra. Agora eu pergunto ao senhor, no que isso compromete os resultados das discussões sobre o clima no planeta? Olha, Walter, como nós estamos vendo, a gente tem uma certa divisão entre Ocidente, Oriente, entre Norte e Sul, né? E dependendo da escala, né, que essa guerra ganha, né? Alguns já falam que é uma guerra mundial em curso, né? Talvez a imprensa ainda não esteja muito atenta a isso, porque como a bomba atômica na atualidade, ela praticamente foi banalizada, né? Você tem um monte de países aí com bomba atômica. Como ainda não explodiu nenhuma, parece que a guerra ainda não existe, mas a guerra já está existindo. Então, no momento de você ter uma negociação, numa rodada de discussão, como acontece numa COP, né? Aquelas partes antagonistas dentro desse universo de guerra, né, certamente não terão uma boa vontade para discutir determinados assuntos ou de participar de determinados entendimentos, principalmente se aqueles acordos, em algum momento, for beneficiar aqueles adversários daquele momento. Então, eu acredito que nesse ponto ela pode afetar, sim, a disponibilidade de determinadas partes de aderir a determinadas propostas, com esse pensamento de que aquela proposta pode beneficiar o meu inimigo no campo de guerra, né? Não o inimigo no ambiente da COP, mas o inimigo no campo de guerra. Então eu acredito que é um momento que pode prejudicar por este ponto. Agora, isso nos faz também pensar se a discussão da COP, ela começou no caminho correto. Por exemplo, a natureza é um sujeito de direito, né? É passível de ser protegida. Acho que a maturidade já chegou a esse patamar de entender que sim, né? Que a natureza tem o direito
deve ser protegida. Agora, me parece que o problema maior que nós estamos tendo é o ser humano. Será que a COP, ao focalizar, né, e todo o trabalho, né, pensando nas mudanças climáticas, está pensando na natureza, na redução de emissões, direcionando dinheiro, será que não seria interessante se tivesse dividido esse custo e investido mais na preparação do ser humano? Porque quando a gente olha a história, né, quando saímos da Segunda Guerra Mundial, produziu-se a ONU um texto, né, de direitos humanos que é maravilhoso, né? E é um texto que ele procura eliminar o tribalismo, né? Tanto o tribalismo ético quanto o tribalismo religioso, que esse eu acho que é o pior, né? O tribalismo religioso que a gente tem no mundo, ele é horrível, né? Não cabe mais dentro do conceito de humanidade, né? Então, a Carta da ONU, a Carta de Direitos Humanos, ela veio para se sobrepor a esse tribalismo que, na realidade, é o que estava no pano de fundo daquela Segunda Guerra Mundial. E hoje a gente vê que a ONU está sendo destruída, que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos cada vez tem menos apelo, menos reconhecimento e menos líderes mundiais defendendo a sua leitura, a sua aplicação. Então, eu fico um pouco com dúvida se o foco de todo esse trabalho, de todas as COPs, é realmente a redução de emissões ou se deveria ser a preparação do ser humano para a vida em comunidade. Eu tenho essa dúvida, eu não estou convencido de que o foco da COP seja o melhor, porque o ser humano, que é o principal protagonista, fica para trás, né? Então você vê a vida humana cada vez mais banalizada, né? A miséria sendo aceita, né? Com tanta riqueza no mundo, e a miséria campeando a América Latina, Sul da Ásia, África, né? E agora chegando, né, em países do hemisfério norte, como na América do Norte e também na Europa, né? Então, eu talvez trazer uma reflexão na COP sobre o ser humano, né, poderia ajudar um pouco mais do que fechar contratos, né? Eu te vendo uma turbina, você me vende um painel solar, né? Eu te vendo uma bateria de lítio, né? Enfim, é uma visão que tenho. Acredito que o ser humano não está muito preparado para construir boas COPs. Nessa linha de raciocínio, antes de passar para o professor Demétrios, a professora Tatiana pediu aqui a intervenção. Vamos lá, professora. Estava refletindo sobre o seu posicionamento e fiquei me questionando, né? COP, o foco nas mudanças climáticas. Não estamos pensando no ser humano? Estamos pensando no ser humano, porque quando a gente pensa em reduzir a temperatura nas cidades, né, ou seja, no meio ambiente, a gente está também pensando em melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quando a gente pensa em reduzir a emissão de gás carbônico, que repercute diretamente no aumento da temperatura nas cidades em geral, isso a gente está pensando em beneficiar o meio ambiente como um todo e a qualidade de vida das pessoas. Mas concordo com o senhor. Realmente, a gente precisa também pensar na educação cidadã, né, na educação ambiental. Precisamos preparar as pessoas, inclusive os líderes que estão vindo para cá, prepará-los para discussões mais aprofundadas e as repercussões que podem trazer para as pessoas que fazem parte do meio ambiente. Agora, professor Demétrios, você fica à vontade, caso você também queira pontuar algo que foi dito aqui pelos debatedores, você fica à vontade. Tem mais uma pergunta que eu deixo para você, é o seguinte: já estamos entrando na COP na edição 30, na 30ª edição, portanto, dessa conferência. Quer dizer, 30 já se passaram, imagino o que foi produzido, né, nos debates, nas discussões, durante 30 anos praticamente, debatendo, portanto, essa questão do clima. Afinal, o que mudou da primeira edição, na avaliação do senhor, até chegarmos na 30ª edição, nessa discussão sobre o clima? Já não era a hora de estarmos, de alguma forma, tomando providências no que foi debatido na primeira COP, ou na segunda COP, ou na terceira COP, quando, na realidade, a sensação que se tem é que estamos partindo do zero nessa discussão? Eu vejo que tem que ter uma perspectiva mais elevada. O professor
Minaré falou da questão de melhoria da capacidade de percepção das pessoas. É isso que para mim é mais importante. Nós estamos avançando em conhecimento que poucos têm acesso. Estão avançando em questões que poucos percebem a profundidade. Quando o senhor está falando de guerra, o que eu vejo na guerra é uma visão superficial. Necessitamos de uma visão mais profunda. É importante essa questão da educação, uma educação para uma sabedoria, vamos falar, sabedoria ecossistêmica, que é onde todos trabalham para todos. Todos os reinos, eles se autonutrem e nutrem os demais. Então, é um ciclo, né, que é um ciclo de sustentabilidade. Então, eu vejo que nesses locais que eu fui, eles avançaram, os que mais avançaram em desenvolvimento da capacidade do ser humano em perceber, né? Perceber, ter conhecimento, mas ter esse conhecimento através, como eu falei, da sensibilidade de chegar e atuar com o coração, não é só quer dizer, todo mundo critica aquele feito científico que destrói os outros. Então, as pessoas que pensam nesses eventos, que concebem esses eventos, deveriam ver a condição de uma maior harmonização entre os seres humanos e a maior harmonização vamos falar, como eu falei na minha tese lá de pós-doutorado, estar em sintonia com a natureza. O que é estar em sintonia com a natureza? O que é estar com a natureza? Você está em sintonia com outro ser humano. Você está em sintonia com a capacidade que uma árvore tem de sustentar toda uma cadeia de vida, o pássaro, a abelha, né? Então, nós temos que perceber isso. O que se percebe, assim, como meta das pessoas, né? Pega um adolescente. Quando eu era adolescente, eu mudei, assim, o que eu queria fazer como formação para aquilo que era importante para a vida. Por isso que eu me dediquei desde os 13 anos a trabalhar com água. A água está em tudo. Mas outras pessoas, não, mas aqui vai dar mais dinheiro. É isso. Não vou falar uma profissão porque fica chato, porque tem profissões que são importantíssimas e a importância dela passa a ser trocada por cifrão, não coração. É decidida por outras pessoas, às vezes, que falam, faça isso, que aí você vai ter... dinheiro. Vai ter na praia, apartamento de cobertura. Você vai ter um carro Porsche, vai ter isso e aquilo. Então, eu vejo isso aí, para mim, não tem nenhuma... Eu tenho trabalhado aqui em Brasília mesmo, atualmente, como voluntário. Eu sou coordenador de educação ambiental da Bacia do Paranaíba, a Bacia Hidrográfica do Paranaíba. Então, vou aqui, Núcleo Bandeirante, Vargem Bonita, a cada professor, mostrar para ele qual a importância na disciplina dele de falar sobre águas, falar sobre o meio ambiente. Por isso que passei para vocês esse texto aí. Mas agora, é preciso, de certa forma, conversar com a natureza. Nos projetos que eu fiz aí no Vale do São Francisco, vinha um projeto feito por uma... Não estou falando... Isso é genérico. Feito por uma consultora numa capital dessas. O sujeito nem ia lá ver o local que ia ser a base do projeto. Quando eu ia, parece que eu sentia o ambiente, falei, não, para que você está fazendo isso? Por que aquilo? Aqui mesmo, para vir para cá, eu trouxe um livro aqui que tem 25 capítulos. Aqui é temas relevantes para o direito climático, direito ambiental e climático, que o Alexandre Chine me convidou. São 52 capítulos, né? Capítulo 15 é meu. E ele me pediu, com base num certo ponto, saber o que é relevante para o direito ambiental e climático. Eu fiz um capítulo dentro do prazo, depois, quando eu li, eu falei, mas é isso? Não é isso. Aí cada parágrafo fui mudando até que o título passou a relevância para o desenvolvimento,
a relevância do desenvolvimento da capacidade de percepção ecossistêmica do direito ambiental e climático. E eu tenho um capítulo de livro, uma palestra que eu faço, é do rio que eu não vejo ao rio que eu contemplo. Que passos eu tenho que dar? Da COP que eu vejo e da COP que eu quero, que passos eu tenho que dar? E aqui, por incrível que pareça, esse livro foi pós-faciado por pessoas da ramo de direito. Olha aqui o que o ministro superior do Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, escreveu como uma frase de Victor Hugo. É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. Ó, 2 linhas simples. Esse livro foi prefaciado por pessoas ilustres do campo do direito. Ministro Luiz Fux, né? Outros ministros, muitos capítulos escritos por essas pessoas. Eu vejo o seguinte, quando eu fui a Salvador, eu estava no último ano de engenharia aqui na UNB, fazendo ainda meu curso, e lá eu ganhei um livro que foi da reunião da Suécia de 72, que eu formei em 74. Né? Eles me deram o livro de 72, que levaram tempo para chegar no Brasil, estava em português, inclusive. Aí eu vi como é que eles pensavam que é um mundo melhor. É um mundo que não é da dominação da exploração. Já foi tempo de descoberta de novo, né? No Brasil, o cara via para... Foram ao México, eu fui ao México. Eu vi um comentário lá de uma pessoa que foi nessa missão, que foi ao México, descobriu o México, América, que ele falou assim, eu nunca vi uma civilização como essa onde nós estamos na Europa. E eles sobrepujaram essa civilização jogando terra em cima de tudo que eles tinham feito. É como se ninguém pudesse ver. Então, essa época da dominação, da exploração, e agora da acumulação, do aproveitamento, tem que dar lugar à cooperação, à consciência, à cidadania, à fraternidade, solidariedade, com base no amadurecimento da nossa espécie. Uma coisa é saber que sabemos. O que é que nós fazemos com o que sabemos? Para que a gente possa admirar aquilo que nós estamos fazendo como bem de todos. Ou seja, contemplar. Então, por isso que é do rio que eu não vejo. É um exemplo. Para mim, o rio que eu não vejo era um rio lá no norte de Minas, que é tributário do Rio Pardo, que faz a divisa entre Minas e Bahia. E eu fui, para chegar lá, é uma dificuldade. Apesar dos engenheiros que trabalhavam para mim, eu falei, eu quero ver antes de decidir. Porque eu consigo perceber o que é necessário. É uma coisa, não sei de onde vem. E eu fui a Belo Horizonte, um avião a Montes Claros, mais 4 horas de carro para chegar lá na divisa, lá na cidade. A cidade chama Águas Vermelhas, imagine, como é o Rio. Então, aí de manhã eu acordo cedo, fui andar nessa, claro, todas as cidades que eu trabalhava nessa época eram com menos de 5.000 habitantes, que nunca teriam água, por exemplo, água potável, ninguém tinha água no torneiro em casa. Aí você andando na rua, claro, quem é você? De onde veio? O que você veio fazer? A pergunta que predominava. Né? Quando eu falei para um senhor que parei mais idoso, falei assim, não, eu sou coordenador do Proágua Semiárido e vim aqui para colocar água das casas, que vocês vão ter água nas torneiras. E de onde você vai tirar essa água? Do Rio Mosquito. E onde é esse rio? Ele corria atrás das casas. As casas viraram a frente para cima e jogavam o que não queriam da casa no rio. Entendi. Tinha máquina de lavar, tinha o esgoto, do vaso sanitário. Você fazia o seu... ia direto para o rio, não passava fossa, não passava em nada. Nós educamos as crianças na escola, claro, era um trabalho com o governo de Minas. Então, a minha sorte é que tinha um sujeito lá que queria consertar o mundo e foi para lá, educou as crianças. Cada criança recebeu uma árvore, eu regava a árvore na beira do rio e chegava em casa e falava assim, em vez de falar, não é assim, falava assim, hoje eu aprendi uma coisa nova que eu queria ensinar para vocês. Olha que interessante. Aí o pai aprendeu, o irmão mais velho aprendeu, a irmã mais nova aprendeu, o avô aprendeu. Com ele, porque você falou, vocês não sabem fazer? Não.
Chega lá e fala assim, vai lá e mostra. De forma simples. Rapaz, eu tenho a foto disso aí. Tá bom. A foto mostra, 2 anos depois, as casas voltaram à frente para o rio. Olha que beleza. E como voltaram, e era obra nova, parecia um paraíso. Um outro tudo mundo. novo, tudo Que tijolinho, ótimo, tudo professor. brilhando. Bela E história. aquilo que é um vermelho, tanto é que é águas vermelhas, estava refletindo as nuvens, refletindo o paraíso. Beleza. E o senhor me dá, inclusive, uma deixa aqui para eu encaminhar uma pergunta para a professora Tatiana, professora, questão da educação aqui dos povos, focando, evidentemente, o nosso país de tamanho continental, sede, portanto, da COP30, que vai debater, mais uma vez, sobre a questão climática, a questão, portanto, do clima. Quer dizer, no campo da educação, como é que a senhora entende o nosso país? Estamos firmes no campo da educação? Estamos ainda precisando melhorar bastante no campo da educação? Ou não temos educação alguma em relação a esse ponto? Educação ambiental que você se refere. Isso. Certo. Antes de entrar nesse Fique à tema, vontade. posso fazer um comentário Claro. sobre os compromissos assumidos nas COPs anteriores, né? Sim, pois que eu acho importante a gente esclarecer para o nosso ouvinte, que é, né, um tema, é o Ótimo. tema pungente Sim, do nosso sim, debate. Estou usando uma colinha aqui. Fica à vontade. Qual foi o principal compromisso assumido? A redução das emissões do dióxido de carbono e metano, buscando limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais, conforme foi estabelecido no Acordo de Paris em 2015. Então, ponto central é diminuir a emissão de dióxido de carbono e metano, que isso tem interferência direta, como a gente já mencionou, no aquecimento global, no aumento das temperaturas, né? Esse é o principal foco. Não só isso. Além disso, os países desenvolvidos, né, que se beneficiaram com o aproveitamento dos recursos ambientais até então, eles assumiram um compromisso também de fornecer 100 bilhões anuais, 100 bilhões de dólares anuais para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentarem as mudanças climáticas, embora essa meta ainda não tenha sido totalmente alcançada, né? Além disso, o objetivo de elaborar estratégias para lidar com os impactos das mudanças climáticas. Então, estratégias são necessárias, não basta apenas firmar compromissos, mas a gente também vê como que isso pode ser alcançado. E uma outra questão bem interessante, que é muito afeta ao meu estudo, que é o uso de tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas no ambiente urbano e também, obviamente, no ambiente rural, assumiu-se o compromisso de incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação de tecnologias que permitam justamente a transição para uma economia de baixo carbono, incluindo energias renováveis e a eficiência energética, né? E outro ponto interessante, importante, é discutir e buscar soluções para perdas e danos decorrentes das mudanças climáticas, especialmente para os países mais vulneráveis. E, finalmente, a revisão dos compromissos. A COP30, ela se mostra muito relevante para a gente olhar todos os compromissos que foram feitos, foram assumidos, principalmente na COP29, e reavaliar. Estamos no caminho certo? Né? As metas são alcançáveis? Precisamos de fazer alguns ajustes? Então, essa questão bastante relevante que a gente tem, né, dos compromissos que foram feitos até então. Temos ainda muito caminho para percorrer, mas acho que a consciência das pessoas, dos países né, como um todo, está voltada para pensar no meio ambiente, né, na questão da sustentabilidade. E voltando à sua pergunta agora atual, educação ambiental. O Brasil, a gente enfrenta, em educação em geral, a gente tem desníveis enormes, né? O Centro-Oeste em si, eu fiquei chocada de ver que o Centro-Oeste, dentro do Brasil, e não está muito bem, a gente ainda precisa melhorar. É sério. Depois das regiões Norte e Nordeste, o Centro-Oeste, vou até verificar aqui, mas, salvo engano, é o terceiro, né, de baixo para cima em questão da educação no Brasil. A gente precisa melhorar muito o nível da educação no nosso país. Isso aí falando em educação de base, né? Educação básica, fundamental. Em termos de educação ambiental, então, realmente é um grande desafio, né? Porque as pessoas ainda não têm essa sensibilidade, a consciência da importância da gente manter o meio ambiente, né? Da gente ter atitudes no dia a dia
que podem melhorar o impacto no meio ambiente. Por exemplo, se você recicla o seu lixo, isso já vai ter uma repercussão. Imagine se todas as famílias, né, que moram aqui no DF passassem a reciclar o seu lixo, isso já ia repercutir positivamente, reduzindo a nossa pegada, né, de dióxido de carbono. Isso, consequentemente, também afeta a questão do aquecimento global, vai diminuir as consequências do aquecimento global. Então, são atitudes no dia a dia que as pessoas podem ter. Exemplo, consumindo menos. Você não precisa... Né? Hoje é tão fácil a gente acessar sites de compras. Né? Lá em casa tem um grande problema. Né? O meu marido, eu falo, olha, vamos fechar esse site porque você não precisa disso. Né? Então, esse consumo descontrolado que a gente tem hoje em dia e o fácil acesso às compras online, isso é algo que a gente precisa repensar. Né? Antes de fazer uma compra, eu preciso disso? Quase muitas das vezes vai ser não. Né? Então, são pequenas ações que, se a gente incorporar no nosso dia a dia, né, trocar, por exemplo, um desodorante de aerosol por um roll-on, exemplo. Né? A alimentação, você reduzir o consumo de carne, porque a indústria pecuária é uma das mais emissoras, né, de dióxido de carbono na atmosfera para produzir, né, a carne. Então, se você muda para uma alimentação mais vegana, os veganos são super sustentáveis. Mas, apenas para fechar o raciocínio, a questão da educação ambiental. Pequenas atitudes no dia a dia, se as pessoas incorporarem, né, se elas se sensibilizarem, isso pode ter uma grande diferença. O Brasil ainda precisa de caminhar muito nesse sentido. Essa foto que o professor Demétrio nos trouxe, né, ele falou sobre o tema do Rio Mosquito, ele tem fotos do antes e do depois. Veja só a diferença. A água é extremamente cheia de lixo, contendo dejetos de outras coisas mais, para um espelho da água, né? Água cristalina. Quer dizer, isso dá esperança para todos nós de que é possível, sim, a gente ter, portanto, uma natureza, eu não digo perfeita, mas pelo menos preservada, não é, professora? Com certeza, Walter. Eu estou aqui impressionada, né? Em 2001, o nome era do rio que eu não vejo, o rio que eu não vejo. Né? Lixo em cima da água, você realmente quase não vê água por baixo de um lixo. O morador não sabia onde ficava o rio, mas ele morava atrás dele. O rio era atrás. É impressionante. Agora ele passou a morar de frente para o rio. E agora, o rio que eu admiro, né? Agora as pessoas conseguem ver, interagir com a natureza. É incrível isso. Então, são pequenas atitudes. Essa não foi pequena, né, professor? Essa foi grande, grandiosa. Para reforçar esse exemplo, né, professor Minaré? É como se o Lago Sul, as casas do Lago Sul, voltassem, deixassem, portanto, o Lago Sul só os fundos, cheios disso, daquilo, totalmente poluído. E, de repente, vão limpar, portanto, o Lago do Paranoá e as casas voltam, portanto, à frente para o Eles nosso... chamam de alpendre lá, fazer alpendre, né? Realmente um trabalho, um testemunho impressionante o que o professor materializou para contar, né, mostrar para o mundo que é possível, né, professor Minaré? Essa foto, ela dispensa um monte de livros, né? A foto, ela é explicada, ela dispensa livros, dispensa programas, é olhar e ver, né? A gente olha nessa parte aqui do rio poluído, a gente lembra, por exemplo, da Baía de Guanabara, né? O Tietê. Rio Tietê, né? Pinheiros, tá? Então, e tantos outros, né? Tantos outros no Brasil, porque a gente ainda joga em rios e mares 50% de todo o esgoto produzido no Brasil, né? 48%, se não me engano. Então, é um volume, pensando em 210 milhões de habitantes, a gente está jogando dejetos de 105 milhões de habitantes todos os dias, direto em rios e mar, né? Isso só no Brasil, né? Isso só no Brasil. Então, realmente, é uma foto impactante e a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, às vezes a gente desenha uma norma, desenha uma lei, né? E a gente não para pensar que a lei ela é um desenho tecnológico, né? Tal qual, por exemplo, a caneta, né? A caneta Bic, a gente usa ela há tanto tempo e ela é extremamente funcional. Foi um desenho tecnológico que deu certo, né?
ela cumpre a sua função e ela está no mercado até hoje. A gente pega, por exemplo, a escova Rit, né? A gente vai de manhã, pega aquela escova, eu era criança, ela já existia, eu hoje já uso ela novamente e meus avós usavam. Então, é uma possibilidade de consolidação de desenhos tecnológicos interessante, tanto a da caneta Bic quanto a da escova de dentes. Agora, nas normas, nem sempre a gente consegue desenhar uma norma que tenha essa aplicabilidade prática e que ela consolide na sociedade. Por exemplo, o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto começou, mas não tinha um desenho tecnológico interessante. O Acordo de Paris tem, talvez, ainda não demonstrou o que é, né? Precisa consolidar todas as pretensões que o acordo trouxe, né? Então, nós temos a dificuldade de aplicabilidade de alguns compromissos e de algumas normas, né? E isso é fato, né? Agora, como contornar isso, né? Talvez sendo um pouco mais realista, né? Por exemplo, a questão da emissão, né? O Brasil tem uma matriz energética muito interessante porque predomina a energia hidrelétrica, né? Mas nós temos uma dificuldade muito grande, por exemplo, com combustível, né? Porque quando a gente fala de energia, né, o principal gargalo não é a energia elétrica propriamente dita, é o combustível, né? Como que a gente vai substituir o combustível? Por exemplo, há poucos dias atrás, o petróleo estava por volta de 60 e pouco. Na maior parte das regiões do Brasil, o etanol estava competitivo por conta do barril de petróleo a 60. Com a guerra, já passa de 70 e estima-se que poderá chegar, se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, ali onde passa muitos navios, né, petroleiros, pode chegar acima de 100. O petróleo acima de 100, ele viabiliza ainda mais o combustível verde, tanto o etanol quanto o biodiesel. Mas se esse petróleo, amanhã essa guerra acaba e o petróleo recua, novamente nós temos um combustível fóssil mais competitivo economicamente. Então essa oscilação do preço do petróleo, ela é uma questão extremamente complicada para você fazer a transição energética. Tanto o petróleo quanto o gás, né? Tudo cotado com base nesses movimentos tectônicos aí da geopolítica mundial. Se o empresário ele resolve construir mais plantas de produção de etanol, né, de biodiesel, e o petróleo cai muito, ele pode ter dificuldade de colocar o produto dele no mercado, porque o combustível fóssil vai estar mais barato. Quando o petróleo aumenta, não, o mercado está bom, mas essa oscilação não interessa aos empresários. Eles pretendem, e é legítimo que assim pense, eles querem um cenário estável, né? Eu vou vender o meu produto sem me preocupar com a oscilação do preço do petróleo. E isso hoje não é possível, não é real esse cenário, né? Por conta que a gente tem muito petróleo, os países não querem abrir mão da exploração do petróleo, né? E o gás também. Então, é uma situação muito difícil de você consolidar essa transição energética, né? Você viabilizar os carros elétricos dentro de uma matriz que oscila dessa forma, né? E quando você tem países, na maioria, a maior parte da população mundial vive em países pobres, né? Ou pelo menos de grande margem de população pobre, como é o nosso, né? O nosso país pode até frequentar as páginas da Forbes com grandes bilionários, mas 110 milhões de pessoas sobrevivem com até um salário mínimo mês. Se uma agricultura orgânica reduz determinados poluentes, ela coloca o produto no mercado, quem tem dinheiro para comprar?
provavelmente desses 110 milhões que ganham até um salário mínimo, é muito difícil para eles pagar mais caro num produto orgânico. Porque tem que pagar água, tem que pagar luz, né? E tem a internet, tem o telefone, isso tudo é custo de vida, né? Então, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, é muito difícil a sobrevivência. Imagine pensar em comprar um produto mais caro para melhorar a emissão de poluentes na atmosfera. Então, por isso, eu volto na questão da educação, né, do ser humano, e não é do ser humano lá da escola, não, a educação de líderes mundiais, como, por exemplo, o presidente Trump, né? O atual primeiro-ministro de Israel, alguns que já passaram aqui pelo Brasil, outros da União Europeia. Então, eu acredito que essa educação é que falta, é uma educação um pouco mais de o que é o Estado, o que é a sociedade, como é que a gente vai procurar suavizar tudo isso para conseguir fazer realmente com que os compromissos sejam cumpridos, viabilizados, né? Então, eu tenho uma consciência de que nós temos tecnologias para melhorar, mas eu tenho a consciência também de que nós não temos o material humano necessário para melhorar. Perfeito. Bom, nós já estamos fechando, professor Demétrios, como também professora Tatiana, professor Reginaldo, a primeira hora do nosso debate, né? Um tema realmente muito rico. Eu peço licença aos senhores, como também à senhora, para que possamos ir a um rápido intervalo e na volta já volto com o senhor Demétrios, na sequência do nosso debate aqui dentro do Justiça na Tarde. O nosso intervalo é rápido. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Ok, vamos nós já entrando na segunda hora do nosso debate. E hoje o debate está relacionado com a COP30. COP é a terceira conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro deste ano, onde é esperado, portanto, um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias desta conferência. Deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada família COP, formada, portanto, pela equipe da ONU e delegações de países membros. Ou seja, um evento importantíssimo para o planeta. E conosco nesse debate, estamos tendo a honra e o privilégio de receber as participações da doutora Tatiana Rainer, ela que é doutora em Direito e Políticas Públicas, como também tem outros títulos. Como também temos o doutor Reginaldo Minaré, que é advogado especializado no direito ambiental e mestre em direito. Temos também o professor doutor Demétrios, ele que é professor da UNB nas disciplinas de saneamento e gestão das águas. Eu volto justamente com o senhor, professor Demétrios, focando, portanto, a COP30. E é bom ressaltar que o assunto COP vai estar sempre presente aqui no Justiça na Tarde, 1 a 2 vezes por mês ou mais, aproximando do mês de novembro. Evidentemente, vamos também crescer com os debates, aumentar o número de debates também dentro aqui do nosso programa. Estamos realizando, portanto, o nosso primeiro, já com as presenças dos nossos convidados ilustres. Eu já volto, inclusive, com o senhor, professor Demétrios. Claro, né? Quando se fala, portanto, na COP30, e evidentemente que o assunto é a natureza, é o clima. Quer dizer, o que tem que prevalecer? O direito, portanto, à natureza e o ser humano, já que se discute muito sustentabilidade com preservação e outras coisas mais, portanto, desse sentido. Quer dizer, sendo bem direto com o senhor, no campo do direito, o que tem que prevalecer? O direito da natureza ou o direito do ser humano? Nessa questão nós estamos focando. O direito da natureza, né? Porque o ser humano está dentro da natureza, ele é parte da natureza, ele não pode se sentir distante. Então, a natureza, estando em equilíbrio, estando com saúde, ele está em equilíbrio, está com saúde. Toda essa condição
do planeta Terra foi concebido quando você olha tudo que ele nos oferece, você vê que ele foi concebido por inteligência superior. Então, eu não posso destruir. Então, eu não posso olhar só para o homem. E, pelo contrário, o homem tem que olhar a natureza e, com essa sensibilidade que eu falo, atuar de modo que ele mantenha o equilíbrio da natureza para estar em equilíbrio. O que é base para uma situação de doença? É a natureza doente. Aquela natureza doente, ele vai ser proliferador de doenças para o ser humano. Eu quando fui fazer meu doutorado aí, foi em 2018 na Fiocruz, o que eu vou fazer lá com aqueles pesquisadores famosos que eles têm? E quando eu cheguei lá, e comecei a falar sobre a natureza, sobre aquilo que eu via, como que a natureza nos oferece em todos os projetos que eu fiz, né? Só de abastecimento de água, 3 milhões de pessoas no Nordeste foram atendidas sobre pequenas cidades. Você imagine, quando eu peguei a situação antes dos projetos que eles fazem, que era um projeto financiado pelo Banco Mundial, é uma situação zero, marco zero. Depois é ex-post. O que aconteceu um ano depois? Ora, de cada 1.000 crianças nascidas até os 5 anos, 96 faleciam. De cada 1.000, 96 faleciam. Aí eu lembro de um projeto que eu fiz lá no Rio Grande do Norte, na Serra de Santana. Foi na situação ex-post, o 96 passou a ser 16. Por quê? Só porque teve água. Agora imagine você, eu fico imaginando, na situação Covid, 3 milhões de pessoas sem abastecimento de água em casa. O que aconteceria? Com o Covid, né? Para você ter que fazer higiene, para tudo. Então, assim, eu vejo que nós herdamos um ambiente, uma condição da Terra existir. Essa condição gerou o ser humano. E o ser humano está querendo acabar com essa condição. Essa harmonia que existe. Eu fui convidado pelos associados da Associação de Abelhas, era lá do litoral, do Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando, o que a abelha propicia, né? Por que ela trabalha? Ali onde eu faço o meu exercício diário de andar, eu tenho umas formigas que passam. Gente, elas passam carregando aquele alimento para elas, nem olham, qualquer obstáculo ela transpõe. Lá tinha um galho, assim, caiu, né, da árvore. Ela subia, descia, numa velocidade. Qualquer hora que eu vou, eles estão lá trabalhando. Por que nós não trabalhamos desse jeito para a família, com pouco ambiente, né? Assim, nos dedicarmos a fazermos o melhor para o meio ambiente. Nesse caso aí, por exemplo, vocês viram o caso lá do norte de Minas aí, né? Então, esse foi um dos casos daqueles 3 milhões de pessoas atendidas. Quando uma criança abriu a torneira e saiu água, é como se fosse um milagre. Mas ali é a saúde. Ele está abrindo o fluxo da saúde e alcançar a sua família. Então, quantos, que eu falei, podem ser salvos por um ambiente sadio e a gente destrói sem... Vai cortando, como se aquilo fosse atrapalhar. Não quero jardim na minha casa, eu quero... Mais fácil é lavar logo com piso ladrilhado, né? Vamos falar assim. E a gente tem mostrado a diferença de temperatura, inclusive, entre uma rua... Não, tinha uma rua que um trecho dela de um quarteirão para lá foi feito retirada das árvores. Para cá, manteve as árvores, por causa da associação Sim. que predominava lá. Bom, alguns moradores querem, outros não querem, né? Então, a diferença de temperatura é extraordinariamente elevada. Onde tem árvore, onde mais tem amena. árvore, é mais amena. 5, não 6 tem... graus. Então, 5, 6 graus de diferença. Faz diferença num espaço curto de um para o outro? Quer dizer, dá para perceber essa diferença de temperatura, professor? Isso.
Então é preciso, a gente está falando de mudanças climáticas, quer dizer, é claro que a emissão essas emissões são, mas a cada atividade nossa existe um delta negativo aí, por não pensarmos na essência do meio ambiente na nossa vida, né? É complicado isso. Não Perfeito. sei como é que é a experiência dos demais membros da nossa reunião aí. Deixa eu buscar, então, a professora Tatiana. Professora Tatiana, uma pergunta simples. A natureza pune? Porque tem gente que, às vezes, o pessoal arrancou aquela árvore, a natureza está punindo. Ou então, aquela enchente, né? Tivemos recentemente, no ano passado, o Rio Grande do Sul foi o exemplo, né, do que realmente muitos citaram como manchetes a fúria da natureza. Enfim, daí a minha pergunta se de fato a natureza pune. E é evidente que muitas providências foram os protocolos assinados para que essas providências viessem a ser devidamente executadas pelo governo da época. Quer dizer, e de repente um ano se passou, está voltando tudo de novo, ou seja, não com a mesma intensidade, mas lembrando muito aquela intensidade. Ou seja, pessoas desabrigadas, pessoas que morreram, está diminuindo o número de desabrigados e também de pessoas mortas. Mas o que aconteceu no ano passado está se repetindo, como também em outros anos também se repetiram. Eu estou citando aqui o Rio Grande do Sul, para não citar boa parte do nosso país, que é a mesma coisa, entra ano e sai ano, até o povo sabe, o pessoal sabe o que vai acontecer, por que mora ali? Ou então, por que o governo não tira? Enfim, daí justamente essa pergunta se a natureza pune ou é aquela questão que nós já entramos nela, nos falta realmente educação e também vontade política de entender realmente a importância de enxergar o que a natureza está nos falando. Walter, esse tema me toca bastante. Eu acho que mais do que a natureza pune, ela grita. Ela mostra todos os sinais de que a gente está fazendo algo errado. Só que o ser humano demora muito para tomar alguma atitude, né? Como você acabou de mencionar, esses desastres da natureza que a gente tem, não é desastre da natureza, é um desastre humano. É o ser humano colhendo as consequências dos seus atos. Né? A gente tem também, por exemplo, né, o desastre de Brumadinho, de Mariana. Né? São questões que foram atitudes humanas que provocaram reflexo na natureza. Então, a gente colhe as nossas atitudes. Com certeza, isso é reflexo de uma falta de educação, de falta de políticas públicas eficientes também. Mas, se você me permitir, eu queria só retomar a questão do... Doutora, fique à vontade, professora. Porque eu acho que é bastante conectado. Sim. A questão do direito da natureza. O direito da natureza, como o professor bem mencionou, é o nosso direito. Professor Demétrios. Professor Demétrios mencionou. Nós fazemos parte da natureza. Então, enquanto estivermos cuidando do meio ambiente, também estamos cuidando da gente, da nossa própria qualidade de vida. Se nós agredimos a natureza, nós estamos nos agredindo, porque se a gente libera mais dióxido de carbono na atmosfera, a gente vai aumentar a temperatura, né? A gente vai prejudicar a natureza? Vai, mas a gente vai sentir as consequências, as temperaturas altíssimas. Quem não sofre com isso, né? O mundo inteiro está sofrendo com isso, de ter que mudar as rotinas, e aí vem o problema. Temperaturas mais altas, a gente usa mais ar-condicionado, né, para a gente diminuir a temperatura dos ambientes, e isso vai gerando, vai escalonando os problemas ambientais. Mas isso depende muito, Walter, você está dizendo, se isso é uma questão de educação ambiental. Eu acho que é, sim, uma questão de educação ambiental, mas, mais do que isso, é uma consciência, um giro na nossa consciência, sair daquele antropocentrismo, né, de colocar o foco nas necessidades do ser humano e perceber que a necessidade deve ser da natureza, e nós, enquanto parte da natureza. Sair do antropocentrismo e ingressar
no biocentrismo ou no ecocentrismo. É a gente se preocupar em desenvolver políticas públicas que vão favorecer o meio ambiente como um todo. E isso, né, vai trazer também benefícios para nós como parte, né, dessa natureza. E aí, se você me permite, eu queria dizer que o Brasil, apesar de tudo, nós temos vários contextos favoráveis, né, na questão dos avanços tecnológicos, a aplicação da sustentabilidade. O Brasil, há quem diga que nós já temos uma brecha constitucional para dizer que já aplicamos o direito da natureza. O artigo 225 da nossa Constituição, quando diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, há quem diga que esse todos inclui toda a natureza, nós, seres humanos, e toda a natureza. Nós também temos aqui o artigo 231 também da nossa Constituição, que fala da proteção, né, dos direitos indígenas, que eles têm toda essa cultura de proteção ao meio ambiente, né, de amor à mãe natureza. Isso também já mostra que nós estamos caminhando para a adoção de um respeito maior à natureza. E também temos aqui o parágrafo 1º, o inciso 7, o parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição também, que proíbe as práticas cruéis contra os animais. Então, você vê, nós já estamos caminhando nesse sentido, já temos brechas para afirmar que temos um caminho já inicialmente pavimentado para a construção dessa virada, né? Dessa virada ecocêntrica e a abertura para um direito da natureza. E dessa forma, então, protegendo a natureza como um todo, a gente não vai mais deixar a natureza gritando e não vamos sofrer, né, mais essas consequências. Vamos sofrer, mas vamos tentar minimizá-las. Agora, é evidente que esse assunto já foi abordado tanto pela senhora como também pelo doutor Minaré e também pelo o doutor Demétrio, mas deixa eu voltar com o professor Minaré. Quer dizer, quando a gente debate realmente o meio ambiente, a natureza, evidentemente que temos que preservá-la. O professor Demétrio, com muita propriedade, disse que o mais importante é a natureza. O ser humano, quando chegou aqui, chegou com a missão de cuidar bem, portanto, da natureza, né, professor? A natureza que criou condições para o ser humano existir. Isso. Agora, o que está acontecendo com o ser humano que, tendo tudo isso à sua disposição, ele destrói? Ou seja, a doutora, inclusive, disse que tem muita coisa que já está acontecendo. O senhor falou na pobreza. Temos realmente ainda no mundo muita pobreza. Quer dizer, a gente, qualquer continente que a gente for, a gente vai achar realmente aí muita pobreza. É realmente assim, muito, muito doloroso de enxergar realmente tudo isso. Ou seja, muita gente saindo dos seus continentes, dos seus países, das suas cidades, caçando um país melhor para ver onde é que é possível morar. Aí quando chega na fronteira é escorraçado, porque lá não pode entrar, porque isso aqui é meu, você não entra, porque esse planeta... enfim, guerra de fronteira, está dentro, portanto, do organismo internacional, então vamos lá. Como também outros impactos na agricultura, com pragas e outras coisas mais, quer dizer, terra para plantar, mas não pode plantar, produção de alimentos, quer dizer, outra situação também que chama bastante aí a atenção, né? Muita discussão também em torno, ou seja, o que é possível que o ser humano de alguma forma possa ter uma condição de vida melhor, ele tem que lutar bastante para que de fato ele tenha, portanto, aí essa condição. Agora, enfim, onde é que está o erro nisso tudo? Se é que é um erro, se é, ao invés de ser um erro, pode ser uma palavra muito forte, uma incompreensão. Será que nós ainda não conseguimos chegar lá? O professor Demétrio nos mostrou agora uma foto do globo, onde tem, portanto, uma marca de um pé, ou seja, o ser humano chegando lá, quer dizer, uma pegada, enfim. Mas nós, afinal de contas, estamos aqui... Estamos demorando muito para aprender, portanto, com a natureza, ela gritando, como também já foi dito aqui pela professora Tatiana. Afinal de contas, o que nós queremos e o que a natureza espera de nós? Olha, Walter, a gente, analisando a história da humanidade, por exemplo, você pega há 7, 8 mil anos, né, com as sociedades onde hoje é o Iraque ali, né, o Irã, né? Somente a sociedade suméria, depois babilônica, a Síria e vários outros reinos que foram surgindo, né? Quase sempre
quase sempre você encontra a matriz religiosa de que o ser humano é uma criação divina. Ele difere da natureza. Eu não sou uma pessoa religiosa e eu gosto de estudar muito as religiões dentro da visão de mitos. São mitos construídos para organizar as tribos, a vida em sociedade. Respeito quem é religioso, não tenho nada contra, mas a minha visão é essa. O ser humano, quando ele é educado desde a tenridade, que ele não é parte da natureza, mas ele é fruto de uma criação, seja aí dos místicos que fala de extraterrestres, seja dos religiosos que fala de criação divina, de todas essas matrizes, você retira o ser humano do meio da natureza. Você coloca ele como um animal privilegiado dentro disso tudo. Então, eu acredito que nesse ponto a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender que a gente é parte da natureza e a gente precisa conviver com essa natureza. Evidente que você não tem como preservar a natureza tal qual era com 8 bilhões de habitantes no planeta. Para preservar a natureza tal qual era, a gente precisava ter um volume muito menor, né? A gente não podia ter todas essas tecnologias que exigem mineração e tudo mais. Estradas, né? Fluxo de aviões, né? Voando. Então, o que a gente precisa é compreender como interagir com essa natureza de uma forma mais amistosa, né? E essa é uma grande dificuldade, porque você tem, de um lado, a concepção de mundo de que você não é parte da natureza, você é um ser criado por alguém que foi colocado aqui, né? Você tem um pensamento europeu, né? Principalmente ali de Descartes, tal, que olha a natureza e tem uma concepção filosófica de domínio da natureza em benefício do homem, né? Você olha as tribos, né, americanas antes da chegada dos europeus aqui, era mais uma vida de interação com a natureza. Você tinha uma cultura, né, no Oriente que era mais de contemplação da natureza. Mas prevaleceu a filosofia europeia, de dominação da natureza em benefício do homem. Então, durante muito tempo, pensou que o progresso era uma avenida de mão única e absolutamente positiva. E o progresso não foi assim, né? Você tem todo um desmonte de montanhas para buscar minérios, você tem toda a pavimentação e retirada de árvores para fazer grandes cidades, né? Você tem rodovias e combustíveis, enfim, tudo isso que você retira da natureza para produzir todo esse aparato que o ser humano hoje precisa para viver, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande que eu vejo de você fazer compreender que precisa de uma interação melhor. Porque aí um ponto que você vai prejudicar é o fluxo econômico. Você vai reduzir um pouco a velocidade da acumulação de riquezas. Você vai ter que distribuir um pouco mais de riquezas, né? Essa semana eu estava olhando, por exemplo, os 500 maiores fundos de investimento do mundo têm 180 trilhões de dinheiro entesourado para aplicações em diversos espaços, né? Dívida pública de Estado, ações, e a maior parte é um dinheiro, mais ou menos metade é um dinheiro especulativo. É aquele que fica ali na bolsa, no comércio diário. Comprar barato, vender mais caro, e aí tem toda uma manipulação de mercado. Então, essa velocidade, ela é um pouco incompatível com uma interação um pouco mais amistosa, com uma distribuição de renda maior para permitir educação, permitir que a pessoa possa comprar um alimento que foi produzido com técnicas mais conservacionistas. Então, isso eu acredito que é um pouco difícil e precisaria ter uma discussão muito forte no ambiente, precisaria talvez ter uma outra Carta de Direitos Humanos da ONU
revisando aquela que foi feita no pós-guerra para ver se ela precisa ser ainda melhorada, né, para a gente enfrentar os próximos anos. Mas isso parece que ninguém quer fazer, né? Algumas coisas a gente consegue avançar, conseguiu. Por exemplo, no Brasil, quando veio a Revolução Verde, né, que permitiu a agricultura no Brasil, trouxeram fertilizantes químicos, pesticidas químicos e máquinas para arar o solo. Teve um produtor rural do Paraná que ele falou, olha, esse negócio de arar o solo não está interessante, eu estou revirando isso daqui, a chuva vem, leva embora, eu vou plantar direto na palha, eu não vou arar. Eu vou fazer o plantio direto. Eu colho, aquela palha fica e eu venho com o plantio. Investiu do dinheiro dele, quase quebrou, mas ele conseguiu demonstrar que o plantio direto era uma técnica ótima, conservacionista. Hoje, quase todo mundo no Brasil faz o plantio direto na palha, não ara, não tem mais aqueles arados, como a gente via nos avós, né, nos nossos pais, arando aquela terra, revirando. Aquilo ali expõe a terra ao vento, às enxurradas das chuvas, mata os micro-organismos do solo. Então o que era científico demonstrou ser que não tinha nada de científico ali, era um erro. O uso de pesticidas químicos e o uso de fertilizantes químicos em larga escala. Hoje o Brasil está mostrando ao mundo que você usar bioinsumos, você reduz o volume de pesticidas e o volume de fertilizantes químicos no campo, você melhora o solo, você devolve vida ao solo. Então hoje o Brasil é um país que lidera o mundo, tanto no plantio direto quanto no uso de bioinsumos, que estão ocupando o espaço dos pesticidas químicos e dos fertilizantes químicos. Por exemplo, quase a totalidade da soja no Brasil, né, não usa a ureia mais. A ureia é o fertilizante nitrogenado que é feito com gás natural. A soja no Brasil, ela utiliza os inoculantes. É uma bactéria que é misturada na semente, planta, e aquela bactéria ela fixa na raiz da soja, capta nitrogênio do ar e fornece o nitrogênio para a soja, e o agricultor não precisa jogar a ureia. E o Brasil não é um produtor de ureia. O Brasil importa praticamente 100% da ureia que utiliza. Então, isso viabilizou até mais renda para o agricultor brasileiro. Mas antes tinha, inclusive, a academia, e hoje ainda tem muitos cientistas vinculados à indústria química que faz contorcionismos de trabalhos para dizer que o bioinsumo não funciona, para manter o mercado dos químicos. Então, nós temos avanços por alguns pontos, mas temos retrocessos grandes por outros. Já que o professor Minaré falou justamente da questão da agricultura, e a agricultura é água, né, professor Demétrios? Aí a minha pergunta justamente ao senhor. Brasília, quando foi construída, a vegetação de cerrado realmente, não digo que foi dizimada na sua totalidade, mas para abrir espaço para a cidade, muito se fez, portanto, nesse sentido. É justamente a pergunta que eu faço ao senhor. E aqui nós temos pontos importantíssimos para a formação dos nossos rios, como temos aqui em Planaltina, águas emendadas. Quer dizer, eu sou especialista, portanto, em águas. E temos também um período bom de chuva aqui, e o pessoal sempre reclama, mas quando chove aqui a terra é tão seca que ela vai logo para o solo, enfim, não fica por cima, não tem nem como preservá-la. Quer dizer, essa história aqui do nosso Distrito Federal, puxando a COP30 também para o nosso Distrito Federal. Como é que nós estamos, quando eu digo nós, o Distrito Federal está tratando, portanto, o meio ambiente nessa questão chamada água, evidentemente com outros detalhes também, professor Demétrios? Nossa, é espetacular essa chamada que você fez para Águas Emendadas é responsável pela escolha do Distrito Federal ser aqui, nesse local, pelas missões que houveram. Eu fui chamado para escrever num livro sobre águas emendadas
e já estava todo pronto, tem mais de 100 autores. Esse é um atlas grande, feito pelo GDF, com o apoio do Banco Interamericano, né? E eles chegaram já definindo que eu devia escrever sobre outros olhares sobre as águas, porque eu estava trabalhando naquela época com essas mensagens da água, que é um livro aqui, ó, do Masaru Emoto. O Masaru Emoto é um japonês que esteve no Brasil 5 vezes por força do trabalho que eu fiz. Ele, até a última palestra foi no Museu da República, né? E ele mostra a importância do meio ambiente, a importância, inclusive, do nosso modo de tratar o ambiente. Quer dizer, se você tem um olhar amoroso, tem um olhar de admiração positiva e não de destruição. Veja que os cristais que ele fez 10 mil amostras até chegar nesse nível que ele chegou. Nesse livro está em português, inclusive, esse aqui. Eu adquiri no Japão, eu fui na missão lá negociar um empréstimo para esse trabalho que eu fiz no Nordeste, mas eu queria começar aqui falando sobre águas emendadas aqui por diversos autores. Mas esses primeiros, que é o Krishnamurti, que peguei do livro dele, no ano 2000 escreveu o seguinte, para só recuperar o que nós falamos no espaço anterior. A frase dele: o ambiente é o que somos em nós mesmos. Nós e o ambiente não somos dois processos diferentes. Nós somos o ambiente e o ambiente somos nós. Katiandakis, que é um grego, né, meu conterrâneo, em 1997 escreveu também. Quando ele afirma que cada homem está envolto num círculo de coisas, de árvores, de animais, de ideias e de outros seres cuja salvação ele deve assegurar. Só ele pode, mais ninguém. Se ele não salvar o que o rodeia, não pode salvar-se a si próprio. Veja como confirma aquela nossa conversa anterior. E aí, quando estive trabalhando nesse... Eu fiz esse texto de 4 páginas em uma noite, só que depois eu falei, não fui eu quem fez, mas só que os citados aqui eu tinha lido, todos os livros dele, estava citando algo que eu tinha em casa. Poganik, que é um croata, em 99 esteve no Brasil, a primeira vez, e trabalhou lá no Circuito das Águas, no sul de Minas, né? Mas veio aqui em Águas Emendadas. E ele mencionou o seguinte, ele falou de qualidade yin e yang do templo da paisagem, porque ele consegue observar a energia do solo, da terra. E lá ele observou. E ele fez uma agulha de pedra, agulha para fazer acupuntura. Ele chama de litopuntura. E botou as agulhas, inclusive, com um desenho que era sintonizado por ele. Ele falou, em 99, tem 26 anos. A segunda fonte de qualidade aquosa, yin, do templo da paisagem brasileira, como sendo uma região do divisor de águas, inclui águas emendadas. Destaca que elas são únicas, porque a água que delas brota forma uma pequena bacia onde a água flui para direções diferentes. Eu estive dentro de água, lá no espaço, eu dei meu nome, me autorizaram aí no dia tal, eu fui vendo aquele borbulhar. E assim ele fala, sendo assim distribuída por todo o continente da América do Sul. A água flui para o norte, para a bacia do Araguaia e Tocantins, a bacia do Maranhão aqui, dentro do Distrito Federal. Outra parte flui para o sul, para a Argentina, é a que eu coordeno aqui, a bacia do Paranaíba, Paranoá, Paranaíba, Paraná. E outra flui aqui para o Rio Preto, que vai para o São Francisco, onde eu trabalhei. A menos de 1 quilômetro. Aí ele fala disso. O significado dessa água emendada está no fato dessas local, as águas receberem uma qualidade peculiar que ele descreveu da melhor maneira como sendo uma informação cósmica. Ele disse que lá tem um eixo de luz que desce lá. E quando eu dei uma palestra, eu falei sobre isso, uma pessoa me interrompeu e falou, interessante, eu passei de balão lá e o balão ficava assim, e o sujeito que estava, né, comandando o balão falou que nunca tinha visto aquilo, que ele subia e descia, quer dizer, concordando com o que Poganik... Ele teve depois, em Brasília, se hospedou na minha casa, inclusive, porque era a única pessoa que ele teve contato,
anterior, né? E ele fez o chakra da esplanada dos ministérios. Está lá na minha gaveta e eu não consegui publicar até hoje. Mas, assim, voltando para cá, eu escrevi sobre isso e citei outros autores, como André Jordan, que ele fala da água do nosso corpo, né? Nós somos 75% de água. Nosso cérebro é 85% de água. O sangue é 90% de água. Os músculos, 75%. O fígado, 82%. Os ossos, 22%. Todas as partes do corpo humano dependem de água. Se nossas glândulas e nossos órgãos não são nutridos com água de boa, limpa e oportuna, suas funções começam a deteriorar. Então, o corpo humano contém... E aí todo mundo vai falando e concordando com isso. Então, nós temos que ver que as missões que vieram no início, e outra coisa que o senhor comentou, eu agradeço a todo dia aquela equipe que o Juscelino trouxe para conceber o Distrito Federal. Olha, o que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa pensaram, eles construíram um cinturão verde aqui. Esse cinturão verde até hoje continua. Por exemplo, onde eu moro, eu sou presidente da associação, inclusive, lá de Parkway, é uma grande área verde. Se olhar, então, mais recentemente houve um conceito de infraestrutura cinza e infraestrutura verde. Então, infraestrutura cinza é o que nós construímos, que contém... Por que predomina o cinza? Né? É o concreto, é o asfalto, é tudo aquilo que vem do cimento e outros componentes. E o verde é tudo aquilo que é a natureza. Nós somos verdes. E nós ficamos concebendo cinza para a nossa vida. Ora, se o verde é que vai nos dar... Vou dizer que alguém acredita que não é o verde que nos mantém vivos, né? Então, por isso é que a gente fala, é harmonia com a natureza, esteja em harmonia com a natureza. Escute o que até eu nem sabia que era esse texto que eu li agora, né? Acabou de dizer, né? Escute a natureza, sim. Escute a natureza. E todos eles falam isso, esteja em sintonia com a natureza. Esteja, tanto é que esse outro texto que eu fiz lá, que ele está citado, quase todo dia aparece lá. Você foi citado. A evolução histórica da drenagem urbana. A drenagem tradicional, a drenagem em sintonia com a natureza. Está aqui. Com mais a minha orientadora e outro técnico lá, outro especialista lá da Fiocruz do Rio de Janeiro, fizeram. Isso aqui mostra que eu trabalhei com drenagem urbana quando eu era adolescente, com 14 anos, desenhando lá os projetos aqui. Me falaram que eu desenhei aqui do Palácio... Aqui no Supremo? Do Palácio da Alvorada ou do Planalto? Aqui do Congresso Nacional. Assim. Uma aluna minha me trouxe, aqui, ó, está seu nome aqui. Eu desenhei, não sabia nem o que eu estava fazendo. Né? E garoto, né? Eu esqueci. Posso mostrar para os alunos? Pode trazer, porque tem um dia que vocês vão ter que dar aula, então você dê aula sobre isso. Mas eu desenhei das quadras. O jeito de nós fazermos não é o que a natureza faz. Agora sim. Entendi. Quando eu estive nos Estados Unidos em 84, eles mudaram o jeito de fazer. Eles controlam, aí eles induzem aquilo que o senhor falou. Aí, ela não escolhe superficialmente, ela tem que aproveitar o que a natureza... A natureza criou uma drenagem natural e a gente vai com um trator e estraga em 15 minutos. Entendi. Ora, por que eu não deixo ela infiltrar, alimentar os aquíferos que estão embaixo, alimentar as nascentes? Afeta tudo. Aqui mesmo foi feito para fazer um lago perto do lago. Gente, isso aconteceu quando a água cai no estádio, no ginásio. Ali está tudo asfaltado. É ali que ela tinha que infiltrar para as nascentes poderem existir. Aí você faz com que ela escoe superficialmente. Escoando superficialmente, ficam os solos sem ter nenhuma vida, ou pouca vida. Não a vida que tinha. Esse é tema de um outro debate, viu, professor? Ou seja, as consequências... E aí ela vai por cima carregando resto de carro, resto de pneu, metal pesado, e aí fizeram um grande teatro da água perto do lago. Gente, o lago está aí. Você refere ali perto do iate? Perto do iate. Todo mundo elogiando. Gente, isso aí não se faz há muito tempo nos países evoluídos. Quer dizer, regredimos. Você controla na fonte. Lá, cada casa... Vem cá, na Suécia, quando eu tive, fiquei assustado, porque
eles me convidaram, eu fiquei no hotel, olhando lá, um quarteirão atrás de mim, desculpa, eu vou me estender um pouquinho. Tinha 4 prédios, iguais a daqui, 4. E no meio um campo de futebol rebaixado, com a tela em volta. Essa tela, será que é para a bola não bater nos vidros e não quebrar e tal? Quando deu a primeira chuva, está o campo de futebol cheio d'água. Virou uma piscina. Ele virou uma piscina e ele compensou as obras em volta. Aí eu fui falar com a sujeita, ele me explicou, não sei se ele me explicou de uma forma bem simples. Aqui é proibido transportar água de uma quadra para outra. Aqui ele tem que continuar infiltrando, como fazia antes de nós existirmos. Olha que interessante, professor, bem interessante. Nessa linha de raciocínio interessante que o professor Demétrio nos trouxe, eu pergunto aqui à doutora Tatiana, ela também é autora de várias publicações, né? Inclusive sobre a W3. Quem é que não conhece a W3 no início aqui da nossa capital federal, na construção de Brasília, não tinha shoppings, não tinham lojas, mas tinha a W3. Ali era, portanto, a avenida do passeio, que todos passeavam na época de Natal, fins de semana, grandes lojas. O senhor lembra bem, né, professor Demétrio? Do Cine Cultura ao Cine Brasília. Pronto, o senhor lembra bem. Só que a W3 daquele tempo para hoje é um ponto. É apenas um nome de uma avenida, ressalvando alguns pioneiros que, de alguma forma, resistem, portanto, à luta, mas praticamente a W3, para muitos, é um ponto perdido. E a professora Tatiana, ela escreveu a revitalização da W3 em Brasília a partir de operações urbanas, ou seja, consorciadas. A pergunta é simples, professora, nesse contexto de meio ambiente, W3 também é meio ambiente. Quer dizer, tem como fazer com que a W3 ela volte, não que ela não seja útil, ela não é inútil, ela é útil, mas da forma que ela está, apenas a saudade é que bate no coração de quem a conheceu e hoje não consegue enxergar o que fazer naquele ponto. Para melhorar, tem solução, professora? Walter, esse é um tema que realmente é do meu coração, né? Imagino. Essa obra é resultado dos meus estudos ao longo do mestrado. E eu sou nascida e criada em Brasília, então eu experimentei, né? Eu tive essa experiência da W3, dos restaurantes, das lojas. Né? A gente ia fazer nossas compras lá. No sábado, no domingo, o nosso lazer era na W3, né? Então, assim, com a construção dos shoppings, a gente acabou deslocando o nosso consumo para os shopping centers, e a W3 foi cada vez entrando em obsolescência, em degradação. Nós temos hoje, já iniciou um projeto de revitalização da W3 Sul e na W3 Norte também, né, pensando em princípios até para incorporar a sustentabilidade urbana, né, tirar o foco do automóvel e pensar mais nas pessoas, como que a gente pode deixar a W3 mais agradável para as pessoas, né? Então, essa revitalização inclui, por exemplo, o alargamento das calçadas, prevendo o espaço para cadeirantes, deixando a calçada mais segura, né, com um recuo um pouco maior, né, da própria avenida, inclusão de jardins, de praças. Então, assim, eu acredito sim que haja solução, desde que a gente tire o nosso raciocínio, né, autocêntrico e coloque mais no bem-estar das pessoas, pensando na sustentabilidade do meio urbano, né, no meio ambiente urbano, que é incluir soluções que a gente possa interagir melhor, as pessoas interagindo melhor com a natureza. Como que isso pode acontecer na W3? A gente criando mais praças, né, plantando mais árvores, permitindo a criação desses núcleos, desses locais de convívio, né, de convívio social e de resgate desse contato com a natureza. A criação de hortas urbanas também é possível pensar ali, né? Nós temos muitas casas ali na W3. É possível a gente pensar em soluções de incorporar soluções mais sustentáveis e desse resgate do nosso contato com a natureza. E quando você estava falando, fazendo essa pergunta, eu lembrei também do que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente urbano,
diminuindo a temperatura, deixando as cidades mais agradáveis, né? E aqui já remetendo ao meu estudo da minha tese, né, que eu pensei em como que a tecnologia pode melhorar políticas públicas urbanas, transformação das cidades em cidades inteligentes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, novas técnicas de substituir telhados, pavimentos comuns por outros mais claros. Esses mais claros a gente chama que eles têm alto índice de albedo. Quanto mais claro for, né, a pavimentação, menor a retenção de calor. Então, isso é uma forma da gente melhorar a temperatura dentro das cidades e reduzindo as ilhas de calor que a gente tem tanto. Também fazendo paredes verdes, né? As fachadas das casas ou das lojas, se a gente pensar em colocar, plantar aquelas plantinhas que costumam, né? Fazer o telhado verde mesmo, o telhado e também paredes verdes. Isso auxilia bastante na redução da temperatura, isso melhora também a qualidade de vida nas cidades, e isso também pode ser incorporado na W3. Então, eu acredito sim que haja soluções, eu sou uma otimista, né? E eu acho que a gente pode pensar em soluções que envolvam a tecnologia para melhorar o ambiente urbano, mas principalmente as pessoas, né? A nossa consciência de pequenos gestos, pequenos atos. Também os nossos governantes, ao elaborar as políticas públicas, pensar em soluções que possam beneficiar a natureza e nós, seres humanos, como parte dela. O programa está tão gostoso, né? Estou quase ligando aqui para a nossa chefia, né? Para a gente ter mais umas 2 horas de programa, claro, mas os senhores também têm portanto, aí os compromissos. É só brincadeira, porque realmente o tema é empolgante. O senhor tem um minutinho, já que eu vou entrar já O que a professora falou é Sim. importante, porque mais recentemente, inclusive, quando houve um Fórum Mundial das Águas em Brasília, foi a primeira vez no Hemisfério Sul, eu participei de 4 ou 5, eles lançaram soluções baseadas na natureza. Se nós fizermos na W3 uma drenagem natural, baseada na natureza, ou em sintonia com a natureza, como meu trabalho, que teria jardins de chuva. Você teria, em vez daquele concreto, inclusive que ele faz canalizar a água e não distribuir a água para o ambiente, como o ambiente fazia anteriormente, porque quem constrói não pensa nisso, constrói pista, e essas pistas ainda ficam esburacadas por causa da água acumulada. Então, nós com jardins de chuvas, é uma solução que, inclusive, está sendo preconizada em São Paulo. Vai ter um seminário agora, dia 24, dia 25, eu acho que é amanhã ou depois. Pois. Então, esse jardim de chuva daria uma beleza extraordinária. Você ficaria ali, como eu falei, né, em sintonia com a natureza, Pronto. mas, assim, extasiado de ver a beleza que ia surgir. Tá bem? Temos certeza que vamos ter outros debates e nós vamos entrar nesses e também outros assuntos. Como a gente já entra para as considerações finais, professor Minaré, quer dizer, acho que dá para calcular entre 3 e 2 minutos e meio, né, para o senhor expor aquilo que o senhor acha importante para ficar nesse nosso primeiro debate. Nós vamos debater esse tema agora, COP 30, até o dia da COP, e depois da COP também, evidente, nós vamos entrar no assunto. Mas, por enquanto, professor Minaré, entre 2 minutos e meio e 3, por favor. Olha, Walter, é uma reunião mundial que está sendo preparada e divulgada já há um tempo, né? Ela é uma sequência daquilo que vem sendo discutido todos os anos, né? E o que a gente espera é que, estando em território nacional, o Brasil mostre um pouco ao mundo o que ele tem feito. Não só com relação àquilo que foi objeto de discussão nas reuniões anteriores, mas o que ele está fazendo de uma forma geral para melhorar esse ambiente, para reduzir emissões, principalmente na agricultura. A gente tem, como eu disse anteriormente, plantio direto, uso de bioinsumos, nós temos a produção de bioetanol, nós temos a produção tanto de cana quanto de milho, nós temos a produção de biodiesel, né? Temos produção energética, principalmente solar, né, que está avançando muito no Brasil. Então, tudo isso o Brasil está fazendo, né? E isso efetivamente ajuda a cumprir essas metas, né? Reduz a pegada de uma forma geral e, em muitos casos, traz
uma ótima sintonia com o meio ambiente, principalmente uso de bioinsumos, plantio direto na agricultura, que é a nossa principal atividade econômica, né? Agora, um ponto importante também, Walter, que eu espero que isso seja muito discutido nesse ambiente, é que nós temos, por exemplo, a Amazônia, e lá dentro tem um monte de gente. E nós temos uma dificuldade de locomoção na Amazônia. Nós temos pessoas que nascem, crescem e morrem no município porque eles não têm dinheiro para pagar uma passagem aérea para sair e conhecer o resto do Brasil. Eu fui lá, eu ouvi isso de várias pessoas e olha que eu estava em Manaus. Então nós temos uma periferia muito grande em Manaus e vários outros países, em vários outros estados, Belém também. Então, discutir uma bioprospecção, que tipo de desenvolvimento científico e tecnológico na área de biotecnologia poderia ser viabilizado para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas e conseguir manter a natureza de pé e viva também, né? Então, eu acredito que diante dessa discussão dentro da Amazônia, eu acho que discutir como os países já desenvolvidos podem ajudar o Brasil nesse desenvolvimento de matriz biotecnológica para ser uma vertente econômica da região norte do Brasil, eu acredito que isso seria o maior ganho que a gente teria nessa COP, de sensibilizar o mundo para esse desenvolvimento científico e tecnológico na Amazônia. Pois não. Professor Demétrios, também entre 2 minutos e meio e 3 minutos para o senhor deixar registrado o que o senhor achar necessário dentro desse nosso debate. Eu acho que é importante também haja uma divulgação maior de tudo que for apresentado e haver a partir desse momento uma maior atenção para o desenvolvimento das capacidades das pessoas. Principalmente sendo da Amazônia, existe uma diversidade muito grande, então teria que ter um modo de pensar muito mais associado ao modo de ser da natureza. Então, como os índios já fazem, né, muitas pessoas que já vivem já entendem sobre a evolução das estações, como que uma estação, o que uma traz, o que outra traz, e isso ser valorizado em relação ao modo que vinha sendo disseminado na região de desmatamento e até de utilização das madeiras como modo de ser do mundo mais avançado. Eu lembro que quando eu morei na Europa, eles estavam falando que iam receber uma carga de troncos que vieram da Amazônia. Isso aí, e eles depois, no mesmo grupo, criticavam que a gente estava desmatando. Eu falei, se vocês não consumirem, como é que eles vão desmatar, né? Então, vocês é que estão criando uma condição de que tudo que é da natureza é um modo de fornecer para vocês uma condição de vida melhor, né? Então, aí nós temos que fazer essa educação ambiental a todos os níveis, né? Como você vê, em 2 anos, lá naquele exemplo que eu estou dando, em 2 anos as crianças conseguiram mudar, e também os exemplos, né, que eles deram com as primeiras casas que receberam águas, né? E isso foi rio acima, não estava contaminado, mas isso aí também, a natureza oferece para nós a contemplação e oferece para nós um modo de estar no mundo mais sadio. Então é isso que eu gostaria que eles propiciassem, modos de alcançar a todos com o desenvolvimento de capacidade de percepção da importância da natureza. Pois não. Doutora, professora Tatiana, também uns 3 minutos, entre 2 minutos e meio e 3, para as considerações finais, por favor. Bom, Walter, eu gostaria de comentar e parabenizar a iniciativa da Rádio Justiça em disponibilizar esse espaço de discussão da COP30, porque a gente começou conversando, né, nos bastidores, que muitas pessoas não sabem o que é, né, da importância e como isso pode repercutir na nossa vida. Então, assim, gostaria de parabenizá-los e dizer que é um passo importante na sensibilização das pessoas, né, de levar o conhecimento do que se trata, o que são mudanças climáticas, o que a gente faz no dia a dia que repercute nisso também.
o que a gente poderia mudar nos nossos pequenos hábitos no dia a dia que pode melhorar o impacto, reduzir o impacto, né, da poluição, ou enfim, da produção de dióxido de carbono no meio ambiente. E eu acho que o mais importante nessa sensibilização é a gente olhar para a natureza não mais com essa visão utilitarista, né? Não olhar para a natureza e enxergar recursos naturais à nossa disposição. É olhar para a natureza com uma visão mais fraterna, mais solidária, e nos enxergar como parte dela. E eu acredito que a COP30 vai ser um evento muito importante nessa sensibilização e na troca também de experiências, né, dos países mais tecnologicamente desenvolvidos. E a gente pode aprender, nós também podemos ensinar, claro, né, a trocas. E eu acredito que é isso que a gente tem. Eu tenho um olhar positivo, otimista para a COP30 e uma esperança de uma maior sensibilização dessa questão do direito da natureza, né? Nós enxergamos a natureza como nos incluindo nela e não como algo a nos beneficiar. Pronta para um segundo debate? Claro! Então o convite já está feito. Muito obrigada, Walter. Eu que agradeço a senhora. Professor Demétrios, também pronto para um próximo debate sobre o tema, professor Demétrios? Estou pronto, mas eu queria aproveitar o que a professora falou para eu teve uma vez, eu trabalho no Ministério, que os programas que eu recebi para terem no orçamento recursos, eram programas assim: aproveitamento hidroelétrico do São Francisco. O outro era aproveitamento hidroagrícola, que eu trabalhava com irrigação, tenho mestrado em engenharia de irrigação. Aí eu mudei o nome de aproveitamento, eu estava fazendo o Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, eu estava sendo aluno, depois passei a ser professor, eu mudei de aproveitamento hidroelétrico para desenvolvimento sustentável da energia do São Francisco, desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada. Então, essa palavra de desenvolvimento subiu para o gabinete e foi lá no Ministério do Planejamento. Quando chegou lá, ele falou assim: mas para esses programas não tem dinheiro, porque o programa já estava batizado. Já o dinheiro que estava no orçamento estava com um programa que tinha aproveitamento. Quer dizer, não era é um modo ultrapassado de pensar, né? Claro que tudo é evolutivo, né? Então, perfeito. Depois eles passaram a usar os nomes mais sadios para o meio ambiente. Obrigado. Você também está convidado, professor. Professor Reginaldo Minaré também. Muito obrigado também pela participação. Pronto também para um próximo debate sobre o tema, professor Minaré? Sempre à disposição da Rádio Justiça, Walter. Sempre. É uma satisfação participar e poder debater com pessoas qualificadas, como a nossa mesa hoje, né? E de levar um pouco da informação que a gente consegue produzir, estudando, pensando, né? Para todos os ouvintes que acompanham, né, o seu programa. E parabéns pela escolha do tema, extremamente pertinente, atual e necessário. Necessário, perfeito. Olha ali, ó. O que está escrito ali? Sintonize seus direitos. Pronto. Sintonize os direitos da natureza. Oh, beleza, professor. Criou mais um slogan aqui para nós. Professor Minaré, foi um prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado, até a próxima. Professora Tatiana, da mesma forma também. Muito obrigado pela gentileza, até a próxima. Até a próxima. Professor Demétrios, também da mesma forma. Muito obrigado ao senhor, hein? Sucesso para vocês. Muito obrigado ao senhor. Obrigado. E assim chegamos ao fim, pelo menos do programa de hoje, né? Porque o tema nós vamos até quando Deus nos permitir. Vamos estar sempre aí abordando e é evidente que em breve estaremos de volta com a COP30, ou seja, rumo à COP30. É isso aí, sou Walter Lima, fiz a condução aqui do debate que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo da Bárbara Michelini. Muito obrigado a você. E uma excelente tarde e o convite para o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.